questão relevante é a exploração da margem equatorial do. Está dando uma baita discussão com o meio ambiente. A nossa ideia hoje era trazer um defensor do meio ambiente e um defensor da exploração dessa margem. Não conseguimos um defensor da exploração. A nossa entrevistada é a Nicole Oliveira, ela é diretora executiva do Instituto Araiara, o Observatório do Petróleo e Gás, que trabalha para conter as mudanças climáticas e promover a justiça ambiental e social. Nicole, muito obrigado por sua participação aqui, viu? Obrigada, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, não tem jeito de fazer uma exploração sem afetar o meio ambiente? Olha, o petróleo em si já é um combustível fóssil que contribui para as mudanças climáticas. Então, só pela queima desse combustível, por si mesma, já não é sustentável e já tem impactos ambientais e sociais. A gente tem um histórico no Brasil de exploração de petróleo desde o Rio de Janeiro, que era a princesinha do Atlântico, era um lugar muito bonito, naturalmente preservado, que tinha uma cultura própria. E com essa promessa do bilhete premiado do petróleo, a dádiva divina, como foi anunciado pelo Lula na época, o pré-sal ele trouxe muitos problemas, não só ambientais como sociais, né? A gente tem hoje 7 governadores do Rio de Janeiro que foram investigados por corrupção, as milícias que estão roubando os oleodutos ali na Baía de Guanabara, e uma prova cabal de que não só gera problemas ambientais e sociais, como não traz o desenvolvimento todo que é prometido. Ué, as milícias roubando, então, oleoduto? Tem várias vezes que tem vazamento, a gente vai investigar o que acontece. Foi uma milícia que saltou um oleoduto. Quer dizer, a Dilma, quando ela montou inicialmente o sistema de partilha, a ideia era criar um fundo soberano, como a Noruega criou, que garantisse investimentos em educação, saúde. Isso aí foi desmontado rapidamente aí pelo lobby do mercado. Né? Exatamente. Se nós tivéssemos um fundo soberano e fôssemos a Noruega, a gente teria um sistema de saúde da melhor qualidade, sistema educacional, todas as ruas em perfeitas qualidades, né? Então, a gente vê que tudo isso que é prometido foi desmontado, não traz todo esse desenvolvimento, e acho que a verdade mais dura de engolir nesse momento é que o Trump, né, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris e tem feito uma promoção muito agressiva do petróleo, né? Drill, baby, drill, essas coisas. E agora a gente vê no Brasil uma política muito parecida de incentivo à expansão da exploração petrolífera, que é o que a margem equatorial ela simboliza, né? São 5 bacias sedimentares na costa brasileira, na costa amazônica, digamos, que vai desde a Guiana até o Ceará, e tem blocos ali que estão sendo ofertados ou que estão sendo propostos, estudados em toda a costa. Então, a gente está numa discussão atual a respeito do Bloco 59, que é um bloco que há 12 anos a BP adquiriu, tentou licenciar, não conseguiu, trouxe a Petrobras entrou como sócia, a BP acabou desistindo, que é o que a gente chama de ativo encalhado, né? Tem um investimento, o ativo não vai para frente. Num contexto de mudanças climáticas com compromissos como o Acordo de Paris, não faz sentido a gente abrir uma nova área de expansão, porque é um ativo que vai ficar encalhado no futuro muito próximo. A gente tem que descarbonizar a economia, esse é o rumo que todos estão indo, ou deveriam ir, para conter o caos climático. E aí, esse Bloco 59, que fica na bacia da Foz do Amazonas, que está ali bem próximo da Guiana, quase na fronteira ali, é um bloco muito disputado pela Petrobras. A discussão atual é justamente de pressionar o IBAMA para licenciar, né? E ele é a porta de entrada de toda a costa amazônica e da margem equatorial como um todo. Então, a discussão está super quente e a gente vê uma pressão ali, o Lula negociando com o Alcolumbre, não, a gente vai autorizar o licenciamento, para isso a gente vai, né, ceder alguns cargos, alguns ministérios, então a gente vê tudo isso sendo colocado em risco sem uma discussão adequada.
Um dos argumentos é que, como é uma bacia só, se o Brasil não explorar, alguma multinacional vai explorar do lado da Guiana. Isso aí procede? A gente tem a Guiana Francesa, né? A Guiana Francesa não tem exploração porque a França baniu a exploração de petróleo offshore. Então, como a Guiana é um território francês, não existe risco algum. Ao contrário, um país que baniu a exploração de petróleo só tem o risco de sofrer as consequências de um possível vazamento, porque as correntes marítimas elas levam é, a água para lá e se houver um vazamento também será impactada, né? Mas a Guiana hoje já tem uma exploração, então eles têm usado essa reserva que eles estão chamando de novo sal, novo pré-sal, como uma justificativa de a gente tem que perfurar para saber o que tem, né? E aí tem essa promessa de um novo pré-sal ali. Eu lembro, antes do pré-sal, que a Petrobras montou um programa audacioso aí de etanol e de biocombustíveis também, inclusive amarrando com agricultura familiar e tudo, era bem interessante. E que pé que ficou isso aí depois do pré-sal? Olha, continua o programa de biocombustíveis, né? Mas a questão é que o etanol, em particular, tem uma questão de mercado, né? Então, dependendo do preço do combustível, seja da gasolina ou do açúcar, o etanol é produzido mais para combustível ou para o açúcar. É, a, a ANP tem feito a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, tem feito algumas medidas para incentivo de combustíveis sustentáveis como o SAF, né, que é o combustível de aviação. A gente tem ainda, mas quando a gente olha tanto a Petrobras, as políticas internas da Petrobras, os investimentos em desenvolvimento de tecnologia e até mesmo o PAC, e quanto que se investiu no desenvolvimento da exploração de petróleo e gás e de renováveis, por exemplo, é ínfimo quando comparado. Então, hoje, o que está posto é que a política pública brasileira está focada em avançar e expandir a exploração de petróleo a todo custo, né? E defendendo que é o novo bilhete premiado, né? E é importante que todo o sistema que garantia aí a parte hidrelétrica e tudo foi colocado nas mãos aí um capital piranha, aquele tipo de capital que vem para esvaziar as empresas, não tem mais investimento em expansão da parte hidrelétrica, já teve problema com as pequenas centrais hidrelétricas também, tá enrolado, né? Essa questão das demais energias alternativas. Deixa eu falar uma coisa aí com você. Outro dia me procurou, até estou devendo aí um artigo aí sobre essa questão do crédito de carbono, que está dando um escândalo para todo lado, está virando um Bitcoin aí, né? Que supermercados franceses, que é o país mais envolvido com essa questão do meio ambiente, eles estariam fazendo um pacto para substituir a questão do crédito de carbono por um outro tipo de crédito, onde entraria a pontuação das populações, a exploração das populações locais, que são as que mais preservam o meio ambiente, a questão social e ambiental, tudo junto. Você está sabendo dessa iniciativa, não? Não, eu não estou acompanhando esse novo crédito de carbono em particular, mas acho que o que a gente tem que pensar quando a gente fala de mudanças climáticas, e tem uma discussão sobre o petróleo brasileiro, que é trazida quando se trata de emissões, né? O nosso petróleo, ele é exportado. Então, esse petróleo ele vai ser queimado em outro país e as emissões que têm que ser computadas são de outro país. Então, a gente fica com um orçamento de carbono no Brasil. Só que esse orçamento de carbono que o governo brasileiro estava prevendo era um orçamento que contava com zerar o desmatamento legal. E, segundo o cálculo deles, o que eu acho um absurdo, porque nós estamos vivendo uma nova realidade climática tão grave que a gente não tem como lidar com orçamento. Em todos os lugares, inclusive a própria Agência Internacional de Energia, o IPCC, todo mundo já falou, que a gente tem que reduzir na oferta, na demanda, no consumo, todos os lugares tem que reduzir. Mas vamos voltar então para a conversa sobre orçamento de carbono. Então, se a gente zerar o desmatamento, a gente tem uma sobra de orçamento de carbono para expandir nossa exploração. E aí, independente de NDC, quais são os compromissos brasileiros de redução de emissão no Acordo de Paris, a gente tem um compromisso ético, climático, de reduzir as emissões.
E quando a gente mantém o mercado inundado de oferta de petróleo, isso significa que a gente está contribuindo para a desaceleração da descarbonização, e não o caminho contrário. Então, se a gente tivesse que falar sobre segurança energética ou segurança nacional, nem excluir a conversa climática e falar só sobre segurança, deixar essa reserva no chão para um futuro incerto de caos absoluto climático e agora geopolítico, inclusive, para que no futuro, daqui 30, 40 anos, sabe-se lá o que vai acontecer e ter essa reserva é muito mais estratégico do que explorar, 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 enquanto ainda dá para vender, para não perder a reserva, que é um pouco a lógica do raciocínio, né? E agora, com a saída dos Estados Unidos, com o fator Trump, aí, como é que você está sentindo internamente? Porque aqui vocês estão, as ONGs aqui foram atacadas aí, ficaram sob suspeita. O próprio Bolsonaro foi bancado aí por associações de mineradores, aí, fora as ligações com o crime organizado, com o garimpo. Como é que vocês estão coexistindo aí com essa barra pesada, Nicola? A gente fez um esforço no começo do governo Lula para preservá-lo e preservar a democracia, principalmente, né? E Sim. não retornar aquele retrocesso ambiental todo que o Bolsonaro causou e que, inclusive, eu enxergo hoje o Trump, com todas essas medidas de saída de Acordo de Paris, incentivo à exploração, sem contar a questão social, né? Mas muito parecida com a política do Lula. A gente tem feito uma carbonização da nossa matriz energética. Você falou de geração das hidrelétricas. O que a gente está vendo hoje no Brasil também é uma carbonização da matriz elétrica. A gente está construindo cada vez mais térmicas a gás. A conta de luz, a tarifa energética brasileira, ela é altíssima e ela é a segunda mais cara do mundo, exatamente porque o consumidor ele fica sendo onerado cada vez mais com esses acordos que acontecem. Um bom exemplo que eu acho que a gente pode analisar é a Amazonas Energia, que era uma empresa que estava quebrada, falida, fez um contrato de compra de gás para queimar, para gerar energia, por 4 anos. Quando declarou falência, ela estava em processo de venda, e aí o Lula faz uma medida provisória que transfere para o consumidor, para nós que pagamos a tarifa de energia, não só os indivíduos, mas grandes consumidores também, shoppings, hospitais, indústrias, o que movimenta a economia do Brasil, para que o consumidor pague esses 4 anos de energia e, em seguida, a Âmbar Energia dos irmãos Wesley e Joesley Batista adquire essa empresa. E é um negócio que eu não vou nem falar da China, é um negócio do Brasil, né? Comprar uma empresa que já tem 4 anos garantidos e quem está pagando é o consumidor. Agora, é impressionante isso aqui. Quando você pega lá atrás a privatização do setor elétrico, que o Fernando Henrique fez, obedeceu interesses específicos aí que desestruturou um dos modelos mais completos de sistema elétrico que se tinha no mundo. Agora você tem os irmãos Batista e o Carlos Soares, tudo, com o lobby danado, fora 3G, com a Equatorial também. Então, você vai, o Congresso, o governo, eles vão se movimentando de acordo com esses interesses pontuais aí. Mas que coisa, que dificuldade que é entender o futuro, construir o futuro nesse país, hein? E você perguntou a situação atual. E aí, bom, nós tentamos preservar a democracia no começo, mas atualmente está muito complicado, porque a gente tem pouco diálogo com o executivo, quase nada com o Lula, né? As bases, elas ficaram quase que no vácuo, né? Tem várias promessas que ainda não foram cumpridas, a autoridade climática não foi criada, a gente tem negociações que acontecem no Congresso, junto com o Executivo, que são muito complicadas, e eu acho que chegou a hora da gente começar a ser um pouco mais combativo, claro, sem abrir flanco para o crescimento da desinformação, da extrema-direita, de todos esses absurdos que falam, né? A gente fez um encontro, a gente fez uma série de encontros na região da margem equatorial, no Amapá, no Pará, para justamente encontrar as comunidades que iam ser impactadas e conversar sobre o que seria essa exploração da margem equatorial do petróleo, quais seriam os impactos, que tipo de economia que poderia girar ali e tal.
quando a gente começou a fazer essas reuniões, foi formado um grupo de WhatsApp de desinformação, de ódio, com mais de 1.000 pessoas, e as pessoas tiveram que ser extraídas do lugar porque o risco era muito grande. Então, a gente está vivendo uma situação onde as comunidades e a sociedade civil estão meio que por conta, assim. Então, a gente decidiu fazer uma grande mobilização. Esse ano é o ano da COP, a COP que está sendo chamada pelo próprio governo de COP da Floresta, né? A COP vai acontecer em Belém. Então, olha o contrassenso, né? O Bloco 59, que é isso que eu falei que é a porta de entrada da margem equatorial, ele, para ser explorado, a Petrobras ela tem que estabelecer um ponto de logística saindo de Belém, porque a Ilha do Marajó não passa carro, então não tem como estabelecer nenhum ponto antes disso, né? Então o ponto mais próximo é Belém. A gente vai para uma cidade que já não tem infraestrutura sequer para receber uma COP, que vai receber toda essa movimentação do petróleo. E aí a gente vai ver o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro com as milícias, ou no Belo Monte, né, Altamira, que a gente viu um crescimento de prostituição, doenças venéreas, violência, estupro, e aí uma grande desigualdade social. Então, tudo isso está muito relacionado e a gente está fazendo um esforço para que a COP seja um palco mesmo. E a gente tem consciência de que COP não é momento para trazer questões domésticas. A COP é um momento para a gente fazer um acordo global de como nós vamos lidar com a emergência climática. Mas antes da COP, o Lula precisa demonstrar liderança. A gente teve as últimas 4 COPs em petroestados. O Brasil também é um petroestado, mas pelo menos não é uma ditadura, né? Mas a gente teve aí COPs em países que eram muito fortes na questão do petróleo, e essa COP está vindo com uma roupa de COP das florestas, mas que tem um assunto muito sério, que não é só a margem equatorial. A gente tem visto a expansão do gás, movido por essas pessoas que você falou, Suarez, a Eneva, a própria Petrobras, mas numa menor condição, mas a Âmbar Energia dos irmãos Batista, em terra também. Então, a gente tem lá o bloco, uma empresa, né, uma termoelétrica que se chama Azulão, no Amazonas, que extrai o gás, transporta o gás, queima o gás, gera energia e só não vende porque é proibido por lei, mas eles têm todo o monopólio da manipulação, digamos, do gás ali no Amazonas, e a gente vê a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, fazendo leilões. 2 anos atrás fizeram um leilão de reserva de capacidade que estava ofertando 1 giga de geração de energia na Amazônia, priorizando o gás amazônico. Ou seja, é uma política pública de incentivo à expansão dos fósseis mesmo, em detrimento das renováveis. E as renováveis crescem porque elas são mais limpas, mais baratas, geram mais emprego e tem que crescer, né? Quase por um milagre, porque a gente viu o lobby do carvão influenciando o PL das eólicas, então o lobby é muito forte mesmo. Deixa eu pedir para a Mariana trazer as questões aqui, Mariana. Uma boa noite, Nicole. Obrigada pela Oi, presença. Mariana. Obrigada. Boa noite, pessoal que assiste aqui o GGN. Brigadão por estarem aqui conosco. Bom, vamos lá. Aqui o Dom Quixote fala ainda, mandou um superchat para falar que queria que mandasse a entrevista anterior para o gabinete da presidência. Eu amo. Aqui a gente tem mais um superchat do Cruvinel, agradecer aqui a colaboração também na CIF. Para que diabos a Embaixada Americana precisa de 9 andares subterrâneos? Vão prospectar petróleo em Brasília? Muito bom. Será que não? Eu li que é uma questão arquitetônica, que não tem nada demais. Eu li que é isso, opção de arquiteto. Bom, aqui nosso amigo JKGH Secure manda um baita superchat para a gente, falando para Nicole, visto que tem um pessoal em negação do perigo do caos climático, existe algum estudo que propõe uma alternativa falando a língua deles? Ou seja, que mostre que se pode obter o mesmo nível de desenvolvimento e receita com igual investimento? É uma boa pergunta, porque a língua deles é uma língua econômica financeira somente, né? Quando a gente coloca na ponta do lápis, as pessoas esquecem de calcular, por exemplo, para o governo brasileiro, né? E aí, nesse momento, a gente ainda está falando a língua de política pública. A gente nem está falando só a língua de mercado. A língua de mercado a gente vai falar quando tiver o leilão, já entro nesse assunto. Colocar na ponta do lápis quanto que a gente está subsidiando essa indústria. Então, para quem não lembra, a gente fez, na época do Temer assinou uma medida provisória que virou lei,
foi apelidada de MP do trilhão. O Brasil isenta, desde a época do Temer, as petroleiras de pagar imposto de renda. Isso significa que a gente deixou de arrecadar mais de R$1,5 trilhão, que foi exatamente o que se economizou na reforma da Previdência. Aí a gente tem uma oneração ao sistema de saúde e segurança pública dos lugares onde tem essa exploração de petróleo, além do custo de reparar ou do custo econômico de um possível vazamento que a gente observou 5 anos atrás no vazamento de óleo das praias do Nordeste, que acabaram com o comércio local e acabaram com turismo, com pescaria, com tudo, acabaram com tudo, né? Então, por muito tempo, até hoje, tem lugares em que não se pesca, tem pescadoras e pescadores que estão até hoje queimados com câncer por esse contato, né, com o petróleo. E aí a gente tem também o custo ao consumidor, né? Então, o consumidor de energia, uma indústria, ela paga uma energia muito mais cara e aí a economia desenvolve menos. Então, a gente tem vários estudos hoje que colocam na ponta do lápis o que significa tudo isso. Porque é só falar, vamos mandar X bilhões para o Amapá. O que isso significa, né? Construir um presídio para os governadores do Amapá, igual está se fazendo para os governadores do Rio de Janeiro, também custa. Então, vamos colocar tudo na ponta do lápis e o que a corrupção vai causar e gerar, né? Eu sou diretor executivo do Instituto Araiara. Nós fazemos estudos que são estudos técnicos, científicos. A gente está muito baseado na ciência. E nós lançamos um monitor, que é um monitor da pesca. Nós fizemos um estudo que é assim, cada plataforma de petróleo, ela tem uma área de restrição de acesso, né? Então, essa área de restrição é para as plataformas, ninguém pode chegar perto, não pode entrar, não pode chegar pescador, nenhuma embarcação, não pode chegar nessa área de restrição. Então, o que nós fizemos? Fizemos um cálculo na margem equatorial, todas as plataformas de petróleo que, se elas forem construídas, hoje a gente tem no novo leilão, na margem equatorial, são 65 blocos em oferta permanente, sendo que cada bloco pode ter várias plataformas, só que a gente tem 305 em estudo. Então, a gente tem uma ampliação absurda, hoje só tem 34 em operação. E aí a gente fez o cálculo de se todas essas que estão em oferta forem efetivamente leiloadas e exploradas, e se ela tiver uma média ali de 2 plataformas por bloco, quanto de área de restrição que a gente vai criar e aonde que tem ocorrência de certos tipos de pesca. Então, tem o peixe pardo, tem camarão rosa, tem vários tipos de pescados que são muito importantes e relativos para a economia brasileira. A gente... travou? Voltei? Não, a gente está te ouvindo. Tá bom. Desculpa. Então, a gente tem, por exemplo, a bexiga natatória do pargo, ela é exportada para Hong Kong. É um mercado de milhões de dólares. E esse pargo ele vai ser diretamente impactado pela exploração de petróleo. Isso a gente só contou a área de restrição de cada plataforma. A gente não considerou um possível vazamento, as embarcações que vão circular de Belém até o Bloco 59 e volta. Então, tudo isso também é uma conta que tem que ser feita. Então, a gente tem tentado articular, por exemplo, com o setor da pesca industrial e da pesca artesanal, para demonstrar que o impacto na economia e na atividade deles é muito grande. E a gente tem conseguido bons resultados de articulação e tudo mais. Então, falar a língua deles é muito importante mesmo. Nicole, muito obrigado por sua participação. Aqui, depois a gente vai querer entrar em contato aqui para um projeto que nós estamos fazendo aqui, que talvez possa haver interesse aí mútuo aí. Tá ótimo. Eu aguardo. Muito obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer estar aqui. Admiro muito você, Luiz. Tchau. Bom, é isso aí, Maricota. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Depois que desligar, fica mais um pouquinho aí, traz aquela mocinha aí para... já foi embora, pai. Está em horário de aula. Tá, pessoal, um abraço aí. A nossa assistente aqui, a Netinha.